A paz, meus queridos e consagrados. Aqui nesse texto aparece o desespero das pessoas, uma pressa aflitiva de separar o joio do trigo, com o risco grave de se eliminar até o que é bom, o trigo. O mal está lá, plantado, instalado em toda a plantação, e Jesus convoca a paciência deles até que os frutos se manifestem, porque é o fruto que mostra quem é quem nessa história. Dá uma olhada nisso. Olha lá, espera aí, ó. Show do joio? Ó, então esse aqui é esse é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. Aí, ó. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso Ó. aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Vamos entender o que aconteceu. O semeador, que é o dono da boa terra, um homem de bom senso, que não semeou indiscriminadamente, mas que semeou a boa semente, as melhores sementes no seu campo. Ele queria a melhor e a mais farta colheita de trigo no seu campo. Mas os empregados, os homens sob o seu comando, os que deviam estar sob vigília, revezando, cuidando e guardando o campo, dormiram. Foram tomados por um sono de uma vida descuidada. Consequência desse descuido, veio o inimigo e semeou também a semente má, a semente do joio. Ela não apareceu lá espontaneamente no meio do trigo. Não foi uma semeadura natural. A semente não veio no cocô do passarinho. Foi uma intervenção maligna direta. Foi uma invasão noturna e mal intencionada. Foi o inimigo dele, o dono do campo. E agora inimigo também dos servos, dos homens que semeou o joio no meio da plantação, sutilmente colocadas em uns buraquinhos aqui, outros ali, espalhados maliciosamente e propositadamente no meio da plantação por um ser maligno inteligente, um diabolos, um adversário com intenções perversas no processo. O inimigo fez uma plantação maligna, mas inteligente, ao lado dos brotos do trigo, para causar confusão e dificuldade de discernimento. O inimigo não faz uma plantação à parte, em uma gleba de terra separada. Não, é no meio mesmo. O desgraçado sabe ser mal de forma inteligente. Ele entende de perversidade no agir. O maligno elabora. Deixa eu ir plantar um joio. Um mal aqui bem pertinho de um trigo e outro ali, pertinho de outro trigo. Aí é que eu quero ver como vai se safar o homem dessa terra. Como é que ele vai lidar com o perigo de arrancar o fruto da semente boa? E diz o texto que o inimigo fez isso e retirou-se. Ele deixa a confusão estabelecida no lugar, porque a raiz do joio é mais resistente. Se espalha para o lado da raiz do trigo e fica ali, entremetida, simulando participar da vida do trigo. Essa diabolice é tão maligna que o joio cresce junto, é mais resistente. Se vem o vendaval, o joio é duro. Ele é rusticamente forte e não se curva por nada, não se dobra por nada. É orgulhoso, é prepotente. O trigo não, é maleável. O trigo se curva,
O trigo se quebranta, mas se for arrancado o joio, vem junto o trigo. Qual é a diferença fundamental entre os dois? O trigo dá frutos, o joio não. O único fruto do joio é a sua mentira, é a sua falsificação, é a sua dissimulação. Vejam que o joio é plantado também como erva para boi comer. Mas para os seres humanos é indigesto e faz mal. Porque nós, os humanos, nós comemos frutos e não forragem e palha. Trigo e joio não se auto-excluem, não se eliminam. Nem o trigo sabe quem é joio e nem o joio sabe quem é trigo. O papel do trigo é apenas dar semente, dar fruto. E do joio é mentir, é falsear, é enganar. É interessante Jesus dizer que ninguém está autorizado a fazer a colheita antes, nem os anjos estão. Isso é papel do dono do campo, sob a supervisão dele mesmo. Quem tenta fazer isso corre o risco de passar a vida toda apontando o dedo dizendo quem é joio e quem é trigo. Olha a lição que o dono do campo deixa para nós. O inimigo fez o que fez e se retirou. Quando ele consegue introduzir no meio de coisas boas o que é ruim, ele deixa a coisa ruim trabalhar por si mesmo. Olha as obras da carne. Quando alguém deixa no jardim da sua vida crescer obras da carne, para que o inimigo precisa ficar lá? Para que demônio? A obra da carne, o fermento do pecado, o joio, fazem o trabalho sozinhos. Depois que o inimigo fez isso, o trabalho já está feito. A desgraça já está instalada. A maldade já está plantada. No meio de trigos acanhados e diminuídos, o orgulho do joio duro, indobrável, inconversível se sobressai. O inimigo conclui: pronto, já está feita a minha obra. Qual é a intenção do inimigo nessa tarefa? É que a ansiedade, a ignorância e a precipitação das pessoas tentem arrancar o joio, tentem a limpeza do trigal, arrancando o trigo também. São as decisões precipitadas que fazemos quando estamos no meio das dificuldades. É a famosa frase lá de Minas, quando se condena a vaca à morte para se eliminar o carrapato. A ansiedade, a pressa no julgamento, a disposição animada ardilosamente pelo inimigo para se resolver o problema é uma grande aliada do inimigo para se estragar todo o trigal. Jesus está pedindo um mínimo de sabedoria para se lidar com esta diabolicidade do inimigo, que tenta acabar com a plantação de pão nas vidas humanas. Agora, o desavisado tenta arrancar o joio do meio do trigo. Aí desenraiza o que é verdadeiro, desplanta o que era bom. E o trigo não volta mais para aquele chão e morre sem nutrientes, morre seco. Vejam, o inimigo não precisa se esforçar, ele se retira e deixa que os homens façam o trabalho dele. Ele terceiriza o seu trabalho dizendo: deixa que eles se lasquem por conta própria, sozinhos, sem eu lá. Eles condenarão o trigal todo tentando arrancar um joio aqui, outro ali. Olha o versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Por que está dito isso? Porque o joio apareceu sem fruto. Ele é mais alto do que o trigo. E quem plantou o trigo sempre fica esperando que dali apareça o fruto em tudo, até no joio. A pessoa chega a ficar animada, né? Que bom, esse aí está robusto, tem expressão. Se ele der o fruto compatível com a grandeza dele, vai ser uma belíssima colheita.
Mas quando chega o tempo da maturação, são os menores que dão o fruto, e esses maiores não dão fruto algum. É só aí que a gente pode ver a diferença, quando aparece o joio, infrutífero, arrogante, penetrante, perigoso, enlaçador das raízes profundas do trigo. Onde está o ponto de fragilidade e desespero de tudo isso? É a constatação dos servos do dono do campo, que vieram atrasados, porque estavam dormindo. Quando o inimigo, os vendo desapercebidos, cuidando dos seus próprios cansaços e interesses, absolutamente desatentos, fez o que fez. Aí já era. É quando não há mais recursos, quando não há mais o que se fazer. Então eles vêm ao dono do campo com uma perguntinha maliciosa: Senhor, não semeaste a boa semente no campo? De onde vêm então as sementes do joio? Na cabecinha deles ainda sobra uma culpabilidade para o dono do campo. Há uma inferência culposa aqui para o dono do campo, do tipo: Senhor, o Senhor não é o dono também das qualidades do que é bom? Não é o Senhor que é o semeador? Como é que agora tudo isso se transformou nessa coisa? Nesse descalabro? Nesse horror que aí está? O Senhor semeou o bem e o mal? De onde veio o joio? A responsabilidade não seria tua? Sabe aquela perguntinha dos crentes? Ah, Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Onde o Senhor estava que o Senhor não me livrou disso ou daquilo? Muitos crentes querem a semente e querem um Deus policial, guardião da semente que deu. Jesus, ele é cirúrgico com o bisturi celestial para esses corações. Você dormiu, meu filho. Você se entregou a outros projetos que não o cuidar da semente. Um inimigo meu aproveitou o sono de vocês. Veio de noite, sorrateiramente, e foi semeando o que tem semelhança de trigo, semelhança de pão, mas não é nem trigo e nem pão. Veio o inimigo e se aproveitou da sua indolência, da sua preguiça em cuidar, da sua falta de zelo. E você quer transferir a responsabilidade para quem? Meu filho, olha, meus queridos, essa é uma batalha de todo dia e do dia todo. Vigiar para detectar e denunciar as obras do inimigo. Deus os abençoe.